está realmente num dia abençoado. Ok, agora está gravando de novo. Então, assim, a educação superior não é gratuita por uma razão, meus queridos, minhas queridas. Nós já pagamos caro pelos impostos. Quando você vai comprar um biscoito, quando você vai comprar um refrigerante, quando você vai pegar um ônibus ou pagar um IPVA, você já está financiando. E aí, só para a gente ter uma estimativa, eu posso... Quer dizer, o dado não é atualizado, depois eu posso pegar isso na parte da página da UF, chamada UF em números. Mas cada aluno daqui da universidade, em média, custa anualmente alguma coisa em torno de R$ 17.600. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu recebo meu salário, quando vocês obtêm as vagas de vocês e vão prosseguindo aqui no curso, esse curso ele é pago muitas vezes com o dinheiro de pessoas que jamais vão entrar nos bancos escolares. Né? Então, como nós sabemos disso, eu tenho a plena certeza, eu tenho a plena certeza que todos nós estamos comprometidos aqui em fazer o nosso melhor. E vou lidar partindo desse pressuposto. Então, assim, eu não vou fazer duas coisas que eu não vou fazer. Até porque eu nem tenho formação para isso. Né? Eu sempre atuei na educação superior por um curto espaço de tempo no ensino médio. Mas, assim, eu não vou cobrar nem a frequência. A pessoa precisa saber. Não sou eu que vou dizer uma coisa que é óbvio, né? Que a pessoa que não... Já tem pouco encontro síncrono. Se a pessoa não vem... Quer dizer, não sou eu que tenho que dizer que a pessoa está prejudicada, certo? Não vou encher o saco de ninguém com isso. Segundo, horário. Eu hoje comecei às 7h30 porque a internet, como vocês podem ver, está horrível. Normalmente vou começar a aula às 7h15, estou abrindo a sala. Tá? Houve até uma pergunta que eu vi no Classroom, e aí estou ampliando essa resposta. Eu não me lembro agora o nome da aluna que me perguntou, mas assim, ampliando, né? 7h15 eu estou começando, estou abrindo a sala, 7h20, no máximo 7h30, começou a aula. E aí, assim, eu não vou encher o saco de quem entrar depois. Não vou. Né? Mas todo mundo vai saber que eu vou começar naquele horário ali. Certo? O que vai acontecer? Estou dizendo, não sei como vai acontecer. Ou mesmo se vai acontecer. Mas vamos pensar no caso aqui hipotético, tá? Imaginemos que algum colega, alguma colega não veio, sei lá, a 70% dos encontros, não fez atividades extras, fez só o mínimo lá para avaliação. Eu não vou poder, se eu quiser ser justo, e eu tento me aproximar disso, eu não vou poder avaliar esse colega, essa colega que nem veio aqui tomar um café da manhã conosco, da mesma forma que eu vou avaliar vocês que estiverem comigo desde o início. Porque isso tem sido um problema bem sério, que nós todos temos discutido com professores, que é o baixíssimo quórum nas aulas. E quando existe esse quórum, muitas vezes não há interação. Né? E aí, por vezes, os professores se sentem muito mal ao estarem na aula e ninguém se comunica. Né? Ninguém se comunica mesmo quando se dirige a palavra. Né? Então, assim, esse é um elemento importante, tá? Para a gente deixar claro que eu sou aberto à negociação, não tenho nenhum problema de conversar. Aliás, eu vou até colocar aqui uma coisa, que é o seguinte: outras turmas têm adotado, e eu tenho achado essa estratégia boa, tem criado um grupo de WhatsApp, né? Isso foi uma recomendação. Já desde o começo da pandemia, né? De chefes de departamento, coordenações de curso, recomendaram que, se possível, né,
os professores deixassem um número de telefone para fazer grupo de WhatsApp, também para ajudar nas comunicações. Então, além do Classroom, eu estou deixando aqui, seguindo essa ideia, que é uma ideia bacana, o meu número para que alguém possa criar um grupo de WhatsApp e me incluir nele. Porque, assim, se tiver algum aviso importante, vamos supor que já tivesse esse grupo, né, e hoje, diferente do que aconteceu, não tivesse sido restabelecida a energia, e eu tivesse lá um 3G para mandar uma mensagem, eu mandaria uma mensagem, não tem energia e tal, vai ser difícil. Quer dizer, as pessoas saberiam com muito mais agilidade. Então, estou deixando aqui, tá? Assim como o meu e-mail, eu já estou deixando também meu e-mail aqui, porque eu não confio totalmente no sistema do Google que está associado ao famigerado IDUF. Por que eu digo isso? Eu sei que o pessoal do IDUF vai me perdoar, o pessoal da STI vai me perdoar, porque eu não estou criticando hoje as pessoas do STI, mas o sistema. Todo mundo que está aqui, imagino que boa parte. Ok, eu vou tentar fazer isso. Perfeito, não tem problema. Eu crio e mando o link no Classroom, não tem problema não. Depois da aula eu faço isso. Porque eu não consigo fazer essas coisas ao mesmo tempo. Mas, assim, o IDUF ele tem uma premissa. Em algum momento ele vai falhar. Né? Em algum momento ele vai falhar. Então, imagina um sistema do Google que é pago, tá, para a UF, a universidade sem dinheiro, que significa que possivelmente não está pagando o Google. Né? Quer dizer, eu tenho uma dupla possibilidade de falha no Classroom. Então, eu tenho ali um sistema alternativo, outros meios de comunicação para ninguém ficar prejudicado. Certo? Então, eu vou. Antes de seguir com as apresentações, vou inverter a ordem. Antes de seguir com as apresentações, que eu quero ouvir um pouquinho de vocês, eu vou direto para o que dá dor de cabeça, porque as pessoas ficam mais ansiosas para saber. Eu vou falar de avaliação. Tudo que eu vou falar aqui depois vai entrar como atividade lá no Classroom e vai ficar constando nessa aula gravada, tá? Mas eu vou falar de avaliação. A avaliação eu vou trabalhar de uma forma bastante simples, porque eu entendo que nós estamos num período que ele é atípico. Nós estamos num período de ensino remoto. O ensino remoto tem uma série de problemas, então eu não posso trabalhar como se eu estivesse lá no bloco D do Gragoatá com vocês. Então, a avaliação consiste em 2 resenhas, tá, de textos que já estão selecionados. Eu vou mostrar em algum rapidinho, daqui a pouco estou mostrando para vocês. E, ao longo dos nossos encontros assíncronos, né, ou seja, nos dias que eu não estou ministrando aula, tem algumas atividades extras. Como elas não são obrigatórias, elas são extras, elas vêm como se fosse uma bonificação a ser acrescida à média final. Especialmente para os estudantes que, ao entregarem as resenhas, não tiverem conseguido fazer um trabalho que os colocasse com um bom resultado. Então, ok, mas aí ele fez as outras atividades extras, isso aí dá um boost, isso aí ajuda. Tá? Bom, então vamos começar a mostrar onde estão essas coisas, né? Então, me permito aqui compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela com vocês. E aí, a gente chega aqui. Ó, imagino que vocês devam estar vendo a guia, né, do compartilhamento da nossa salinha de aula. Tá, aqui. A gente tem aqui programa de ensino e ementa da disciplina. Nesse programa de ensino aqui,
A primeira unidade, as dimensões da educação brasileira. A gente vai ver a questão da dimensão política, quem são os agentes da política educacional. A dimensão jurídica, definindo competências, instituições, como é que é um sistema de ensino, etc. Vamos estudar um pouco como é tratada a educação na sua dimensão pedagógica, na legislação educacional principalmente, como é que funcionam os sistemas administrativos, como é tratada a questão da diversidade, especialmente a diversidade, que eu vou chamar de diversidade multicultural, porque entendo que, especialmente em países como o Brasil, a diversidade cultural é enorme. Enorme. Cultural, racial, de gênero e etc. Ok, essa é a primeira unidade. Na segunda unidade, a gente vai ter um foco muito poderoso na questão jurídica, que eu não consigo conceber como separada da questão política. Então, a gente vai estudar, ao mesmo tempo, política educacional e legislação educacional. Então, nós vamos estudar a parte da Constituição Federal relativa à educação. Esse segundo tópico aqui vamos dizer assim, é o ouro do nosso curso, que a gente vai estudar a lei que regula a educação nacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E aí os seus desdobramentos, né? O Sistema Nacional de Avaliação Educacional, como que funciona em grande parte, e aí eu diria que aqui a gente está falando de mais ou menos 80% dos recursos que entram para os municípios e mais ou menos 60% dos recursos que entram para os estados, a partir de dois fundos, né? O financiamento da educação no Brasil tem dois fundos, o Fundeb e o FNDE. Vamos estudar o Plano Nacional de Educação, que ainda está valendo, apesar de estar sendo desmontado, e a gente vai entender um pouquinho isso. E a gente chega às políticas educacionais atuais, como BNCC, reforma do ensino médio, etc. A terceira unidade, pessoal, ela não entra, ela não é uma sequência, ela está como se fosse um tema transversal. Ela está passando por tudo isso que eu mostrei antes, que nós vamos estudar, que são alguns desafios da educação brasileira, como o desafio da gestão democrática contra a centralização administrativa, participação popular contra a avaliação uniforme, precisão nos indicadores de avaliação e precariedade da formação de docentes e gestores, o desafio do Plano Nacional de Educação, que vem sendo drenado, destruído, desidratado, e, é claro, as reformas que estão em curso, né, do ensino médio e da Base Nacional Comum Curricular. Aí alguém deve estar perguntando, poxa, Paulo, e a bibliografia? A bibliografia está toda aqui. Tem a básica e tem a complementar. Quando vocês clicam em qualquer coisa da bibliografia da educação básica, desculpa, a bibliografia básica da disciplina, vou dar um exemplo. Eu venho aqui no texto da Raquel Barreto. Eu vou aqui, eu cliquei. Já vai abrir o texto. E aí, por que eu estou mostrando isso? Porque a partir disso, vocês vão escolher 2 desses textos para fazer as resenhas. Tá? Se forem escolher outro de fora, beleza, só falem comigo antes para eu ver se é compatível com a disciplina. Não se preocupem com o formato ainda da resenha, porque eu vou deixar tudo bem explicadinho, normas, tudo bonitinho, lá no Classroom. Então, é isso. Não quero inventar, não quero fazer improviso, estou fazendo um sistema de avaliação que é possível de ser feito. Qual é o prazo? Eita, peraí, não, entrei em outro lugar aqui. Agora sim. Prazo, já registrando aqui no chat. Prazo de entrega, último encontro, 5. Para que eu possa ter tempo de corrigir tudo e aí lançar as notas no IDUF, porque o IDUF dá um prazo muito apertado para lançamento de nota. Eu até consigo lançar no ajuste,
Mas, às vezes, quando você lança no ajuste, eu não quero confiar num sistema que falha. Teve vezes que o Induf me negou acesso, para vocês terem ideia. Então, não sei se é o caso de todo mundo, mas eu já tive caso de aluno da nota não entrar, aí a gente tentar, eu, coordenador de curso, a gente tentando colocar a nota do aluno, o prazo contando para o diploma, a Prograde dizendo para o aluno, não tem a nota, não pode colar grau, então eu não quero isso não, gente, por favor, vamos tentar. Eu sei que a burocracia é horrível, velho. O Weber já dizia que a burocracia é uma jaula de ferro que nos aprisiona, e é mesmo. Mas aí, por isso que eu estou tendo esse cuidado para não prejudicar ninguém. Legal? E por último, mas nem por isso menos importante, antes das apresentações, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Tem uma agenda nossa aqui. Tem uma agenda aqui. E a nossa agenda é a seguinte, para quem ainda não olhou lá na sala de aula. Porcaria, eu estou compartilhando errado. Maldição, vou interromper aqui. Estou compartilhando eu mesmo. Não, 1000 vezes não. Eu estou acostumado a usar o Zoom, quando eu venho para o Meet, eu acabo me enrolando um pouco. Vamos lá. De novo, vamos compartilhar aqui. Aqui, agora sim. Pessoal, então aqui, se a gente já viu programa de ensino, avaliação, etc., as datas, tá? Dos encontros síncronos. Nós temos 15 semanas de aula, tá? E a Pró-Reitoria estabelece que a gente tem que fazer, pela instrução de serviço do ensino remoto, de 30% a 50% disso com aula. Então, vamos contar, né? Teoricamente, seriam 7,5, vira 8, né? Chegando no teto máximo. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12, 17/12. Aí vem Natal, Ano Novo e tal. 7 de janeiro, 21 de janeiro, 28 de janeiro, 12/12 e 19/12 em clima já pré-carnavalesco, encerrando o semestre. Ou talvez pós-carnavalesco, eu não sei quando cai o carnaval, esse ano nem sei se vai ter. Se vocês olharem, tem mais do que 8 aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloquei 10 pelo seguinte: pode acontecer algum imprevisto, pode acontecer algum problema, e principalmente, eu acho que a disciplina tem um conteúdo extenso e a gente pode, inclusive, tendo mais aulas, ter a possibilidade de fazer, por exemplo, uma aula para um tira-dúvida antes da entrega do trabalho final, alguma coisa assim. E aí vem só quem realmente está precisando ajeitar alguma coisa, às vezes quer mostrar antes do trabalho, quer conversar sobre o que pode modificar, etc. Então, eu deixei, entre aspas, essa gordura, né? Apesar de eu ser um sujeito que pesa 53 quilos, eu deixei uma gordura, né? Que, aliás, eu peso 53 quilos hoje, já cheguei a ter 102. Mas isso aí é outro problema. Então, quer dizer, deixei lá um espaçozinho para que a gente possa fazer alguma coisa além dos encontros síncronos, tá? Além disso, eu não sei se eu já coloquei aqui, deixa eu conferir se eu já coloquei. Se eu não coloquei, eu vou colocar agora. Não coloquei ainda, mas vou colocar agora para auxiliar a gente. Vou colocar primeiro aqui no chat e depois eu vou colocar lá na nossa salinha de aula. Logo no início da pandemia, pessoal, eu percebi que só os textos, somente os encontros síncronos, né, que eu chamo de aula, a Prograde vai chamar de encontro síncrono, eu vou chamar sempre de aula. Né, as aulas, às vezes os alunos sentiam dificuldade, ficavam meio precisando, às vezes, de um reforço. Então, o que eu fiz? Eu criei um canal no YouTube, vou compartilhar aqui com vocês para verem.
criei um canal no YouTube e lá eu criei uma playlist só para o nosso... Aqui, pronto. Criei uma playlist só para a nossa disciplina. Tá? Aqui tem várias playlists, foi um canal que eu acabei me empolgando, fui fazendo muitas coisas. Mas temos aqui uma playlist que não podia ter nome mais óbvio, que é curso de Organização da Educação no Brasil. Então eu venho aqui, eu vou abrir a playlist. Abri. Ela vem aqui, vocês podem não só acessar pela playlist, tá? E tem os tópicos das nossas aulas em vídeo, né, discutidos de forma complementar, tá aí. Tudo organizado, tá? Ou podem ir direto já no vídeo, né, como vocês sabem. Vão direto. Por exemplo, a aula 1, a aula da semana que vem, né, que eu chamo de aula 1, tem um vídeo complementar aqui. Né? Aí quem quiser e puder, às vezes eu vou chamar a atenção para os vídeos, para a pessoa ver o vídeo antes de vir para a aula, justamente para ter maior aprofundamento. Então, tem um complemento ali em vídeo aula, tem os textos, tem encontro síncrono e tem atividade que eu vou deixar. De maneira que, tudo bem, a gente não está no Gragoatá, realmente. Faz falta, faz uma falta enorme. Não sei como é que vocês estão se sentindo, mas eu, poxa, ainda mais com grupo de risco, né? Então eu tive que fazer um afastamento bem violento. Aconteceram muitas coisas dessa pandemia, né? Muitas coisas. Perdi minha mãe e outras coisas, né, que foram acontecendo. Então, assim, eu brinco dizendo o seguinte, é incrível, né? Eu acabei, acho que eu fiz alguma coisa para o governo, esse governo aí que eu não vou dizer o nome, eu acabei ficando com prisão domiciliar, pegando pena de prisão domiciliar, né? Então, eu aqui em prisão domiciliar dando aula para vocês, eu sinto muita falta da sala de aula. Mas pensando nisso, gente, até peço desculpas, porque eu estou me estendendo bastante, mas eu quis, ao máximo, mostrar que é um esforço que não é só meu, eu quero ressaltar isso, é um esforço do coletivo dos professores de OEB em oferecer para vocês o melhor que a gente pode. Né? Então, vocês estão vendo aí que... eu quero saber onde é que eu acho o texto da resenha. Clica no link, tá lá. Não tem dificuldade. Eu estou querendo tirar uma dúvida, será que a aula lá que eu vi com o Pablo tá suficiente? Aí tem um vídeo lá que eu estou comentando o mesmo assunto, às vezes ajuda a completar, etc. Então, assim, a ideia é essa. E para encerrar, eu juro que é para encerrar mesmo, é essa primeira fala, meu objetivo aqui, eu vou ser muito honesto com vocês, meu objetivo aqui é que vocês aprendam, vocês possam, ao longo da disciplina, aprender e ver utilidade nos materiais que estão ali. Imagino que não tenha nenhum caso assim, entendeu? Mas aquelas pessoas que estão preocupadas só com, ou estiverem, né, preocupadas só com aprovação, só com nota, eu vou dizer o seguinte, olha, primeiro não preciso se preocupar, porque no ensino remoto a gente não vai reprovar. E segundo, a nota é só uma parte do processo. Né? Ela não é o objetivo do processo. Eu vejo assim, pelo menos. Estou mais preocupado com o que vocês estão aprendendo, com o que a gente está conseguindo trocar aqui, com a questão da nota. Inclusive, aberto a discussão, a revisão, né? Inclusive, enfim, a negociação, por assim dizer. Agora, uma coisa eu vou pedir de vocês, né, que façam o possível, né, para durante as aulas a gente ter uma interação e eu não me sentir tão sozinho assim, com todo mundo mudo, beleza? É um pedido que eu faço a vocês, avaliem, por favor, dentro da possibilidade e vamos seguir. Eu acho que eu já estou devidamente apresentado, já falei um pouquinho sobre
sobre dinâmica, materiais e tudo mais. E aí eu quero saber o seguinte: alguma dúvida sobre avaliação? Não, acho que está tudo tranquilo, pelo Perfeito. menos para mim. Tá Professor, legal. Oi, pois não, professor, querido. À vontade. no caso, o senhor falou que vai ser, que eu não escutei muito bem, então a minha internet não está muito ruim. A Tudo data bem. vai ser até dia 19 Do para entrega? 2. Do Isso. 2? Isso, é. Tá. É porque a gente tem um período aí que vai ser. Eu costumo brincar, né, que na universidade a gente tem alguns anos que não acabam. 2021 vai ser um ano que não vai acabar. Por quê? Porque 2021 vai terminar em 2022, né? Então, quer dizer, 2021, assim como no filme 68, ano que não acabou, nós temos uma versão dele que é 2021, ano que não acabou, para nós, né? Que isso acaba em fevereiro. Então, o prazo final é fevereiro, tá? 19 de fevereiro. Legal? Bom, pessoal, se não tiverem mais dúvidas, eu vou pedir a vocês que vocês falem um pouquinho a respeito de vocês, com foco em três. Claro, pode falar até mais alguma coisa que achar relevante, mas o foco é, né, o curso, a expectativa quanto à disciplina e qual a área de interesse, onde é que pretende trabalhar, se é em educação, se não é em educação, se é em algum nicho específico da educação. Queria ouvir um pouquinho vocês, até para eu ter uma noção mínima de quem vocês são, para poder direcionar mesmo o formato das aulas e tudo mais. Então, vocês estão com a palavra. Quem quiser começar, por favor. Bom dia, posso Bom dia, começar? Letícia. Sim. Eu estou no 5º período de pedagogia e com relação à disciplina, eu admito que à primeira vista ela não parece, não me atrai tanto, sabe? Aconteceu a Certo. mesma coisa com a disciplina de, acho que foi ciência política. Eu olhei e falei, isso é uma disciplina difícil, sabe? Mas Sim, no sim. final eu acabei me surpreendendo com ciência política, então não estou tão resistente, não. Até porque eu acho que é uma disciplina importante, né? E então estou, tipo assim, com expectativas boas, né? Porque eu já me surpreendi Que bom. antes, então Fico feliz. acho que é isso. E estou estagiando na educação infantil, né? Você perguntou a área de interesse. Ok. Então é mais ou menos Perfeito. essa área, a princípio, né? Porque também Sim. me interesso muito pela área de educação especial, então estou um pouco por aí. E é isso, quero trabalhar na educação mesmo, né? Diretamente com as crianças. Bacana. Letícia, você sabe que eu fiz pedagogia também. Numa época em que, assim, nós não tínhamos... Aconteceu duas coisas, né? Primeiro, quase nenhum homem fazia pedagogia. E dois, era uma época em que havia preconceito mesmo, preconceito. No caso, eu particularmente não, eu não, nunca vou entender, assim, eu posso até entender, né, por ouvir, etc., mas eu não vou conseguir entender como é que é o preconceito contra a população LGBT, porque eu sou hétero, né? Mas, assim, sofri um preconceito horrível, até dos professores, né, na época da pedagogia. E aí eu estou falando isso por quê? Porque na época que eu estudei pedagogia, não tinha OEB, tinha estrutura e funcionamento do ensino de primeiro e segundo grau. E imaginem vocês que a gente estava num processo, a LDB ainda não tinha sido aprovada, né? Vocês desculpem o barulho aí, porque tem um carro do ovo aqui do lado de casa, né? E aparentemente eles sempre pensam que as pessoas não têm ovos o suficiente, porque eu passo 3 vezes por dia, né? Mas vamos lá. Então, só um minutinho, eu vou fechar aqui a porta uma porta aqui para ver se diminui o som, tá? É rápido, não vai demorar, não.
Bom, pessoal, então já resolvido o problema aqui. Olha, aliás, quem quiser ovo, saiba que próximo aqui é o Instituto Biomédico da UF, está vendendo 40 ovos por R$10, hein? Mas não sou eu que estou vendendo. Eu sei porque várias vezes por dia eu acabo decorando isso. Mas vamos lá. Então, gente, é o seguinte. Nessa época, eu fiz estrutura e funcionamento do ensino com uma professora, e aí que eu quero entrar nesse mérito, Letícia, que você ficou assustada, eu quero compartilhar uma experiência pessoal. Que a gente já estava, no começo dos anos 90, a gente estava em 94, 95, por aí, e ela trabalhava com um livro do Gildásio Amado, de 1972. Né? E ela queria que nós decorássemos a Lei 5.692 de 1971 toda, e mais a Lei 5.540 de 68, Lei de Reforma Universitária toda. Só tem um problema. Isso já estava para ser revogado. E em 96 a LDB revogou isso tudo e ela insistia que a gente tinha que fazer esse troço. Então, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Isso me deu uma visão da docência para trabalhar com essa disciplina, mostrando o que eu não devia fazer. Então, o que eu não vou fazer com vocês? Apesar de apresentar a lei, apesar da gente discutir leis, discutir processos de integração, sociedade, instituição, etc., eu não vou forçar ninguém a decorar artigo de lei. Eu não vou forçar ninguém a fazer esse tipo de coisa, sabe, Letícia? E aí tem até dado um bom resultado. Por quê? Porque a gente está mais preocupado em entender esses processos do que em focar no ensino que Paulo Freire chamaria de educação bancária, né? Que eu vou ensinar, tem um artigo tal, agora de cabeça. Você, Letícia, fala aí o que está escrito no artigo 57 da LDB. Aí você tem que saber de cabeça para falar. Não, nada disso, né? Então, a ideia é fazer mais dinâmico mesmo. E aí até aproveito para dizer o seguinte, quem quiser detalhamento, poxa, eu quero saber como é que a LDB artigo a artigo. Eu tenho não só essa playlist que eu coloquei lá no YouTube, tá, que às vezes dá até para... Eu podia vender para Netflix, de repente, né, a série OEB, porque tem um episódio que tem 2 horas e 45, artigo a artigo. A pessoa vai fazer um concurso, às vezes, precisa disso, legal. Mas eu não posso querer que todo mundo tenha essa ênfase. Aqui a gente vai trabalhar diferente, eu espero que você goste até o final. Tá legal? Muito bem. Seguindo aqui, quem continua? Vou adotar, então, um procedimento similar ao da República Popular Democrática da Coreia do Norte. Né? E na democracia... Opa, tá vendo? Só de eu falar em Coreia do Norte. Não foi por então... isso. Então tá bom, Letícia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Porque tem 2 Letícias, né? Já vamos aí na ordem. Isso eu sou aí. Letícia também. Estou no 5º período de Pedagogia também. Sim. Pretendo trabalhar com educação, porque assim como a outra Letícia, também já estou estagiando nessa área e é uma coisa que me interessa muito, sabe? Principalmente a alfabetização. Ainda não fiz estágio na educação infantil, por isso que eu não tenho muito o que falar sobre. Talvez eu mude de ideia, como a Letícia falou, porque deve ser muito bom. Mas é isso, tenho boas expectativas com a matéria. Eu particularmente... Apesar de o nome assustar, né? Organização da educação no Brasil, a gente fica, meu Deus, o que vai ter? Tem muita coisa. Mas, muita coisa, mas assim, claro. Coisa. Mas é isso. Não estou assustada, não. Perfeito. Que bom. Estou tranquila. Ótimo. Ótimo, porque assim, Letícia, na verdade, com o tempo vocês vão observar que estudar a OEB vai permitir que a gente olhe para algumas questões que acontecem nas escolas, nos sistemas de ensino, na alta administração pública, e que nós nem tínhamos ideia do porquê que elas aconteciam. Né? E aí que nós percebemos o quanto a nossa população como um todo
é levada a não se inteirar dos processos políticos e jurídicos, não por conta de alguma incapacidade ou coisa assim, mas sim por conta de uma política, no sentido mais amplo do termo, né, de desinformação. E aí a pessoa já entra aqui odiando, por um lado, a classe política e, por outro, os estudos que têm a ver com legislação. E nem se dá conta, porque isso não é uma coisa da pessoa, é algo que vem já desde a formação nos sistemas de ensino, né? E aqui não, aqui a ideia é aproximar vocês dessa área de conhecimento para a gente poder ter maior tranquilidade e até entender um pouco da profissão docente. Vou dar só um exemplo aqui que ilustra o que a gente está falando. Não sei se vocês sabem, no artigo 57 da LDB, a gente vai falar sobre isso mais adiante. O professor... Tem colega que nem gosta que eu diga isso, mas aí tem que brigar com a LDB, não tem que brigar comigo porque não fui eu que escrevi a lei. Pô, né? Um professor da universidade pública será obrigado a ministrar ao menos 8 horas semanais de aula. Eu sei que é muito óbvio, né? Você pensa, poxa, o professor... a atividade fim dele não é a aula, claro, faz outras coisas, faz pesquisa, faz extensão, mas a atividade fim é a aula. Tem que ter um artigo da lei para obrigar o cara a ter 8 horas ou 2 turmas, seja na pós, seja na graduação. Infelizmente tem. Graças a esse artigo, vocês não vão ter uma experiência que eu tive na universidade, de eu chegar no primeiro dia de aula, veio o professor com uma lista de livros. Ele falou, pessoal, esses aqui são os livros, tá? Vocês vão estudar durante o semestre. A gente olhou assim, não tinha internet na época, tá? Eu não... eu só pareço que tenho 20 anos, mas não, eu já sou um pouco mais experiente. Então, ele chegou com a lista de livros, daí você que se vira para comprar, né? Mas tudo bem. Uma lista de livros grande, tinha uns 15 livros mais ou menos. Aí, olha, pessoal, vocês estudem, porque aí no final do semestre eu estou voltando aqui para a prova. Eu falei, como assim, professor? A gente está em março, o senhor está dizendo que o senhor vai voltar em julho e a gente não vai se comunicar com o senhor? Ele disse, porque eu tô indo para os Estados Unidos, porque eu vou participar de uma atividade de pesquisa lá, e não tem substituto na universidade, era a época do governo Fernando Henrique, né? Não tem substituto, então eu deixei aqui, e quando eu voltar, eu volto no dia da prova. E acabou. Então, não havia essa regulamentação. E o que é isso, pessoal? É simplesmente dizer que cada um de nós, cada colega, por lei, fez concurso, entrou para a universidade, vamos falar do caso da UF, entrou para a UF, você tem que dar pelo menos você tem que ter pelo menos 2 turmas. Ora, quem não estudar a Organização da Educação do Brasil vai passar batido por isso aqui. Não vai saber, né? Não vai saber. Isso é um detalhe, pessoal. Tem muita coisa interessante que está lá na lei, mas que muitas vezes, por não termos o hábito, e aí longe de mim fazer juízo de valor, estou falando de uma questão que é estrutural no Brasil, a gente não conhece bem o direito educacional, a legislação educacional, e às vezes a gente deixa de reivindicar direitos, né? Então eu espero que possa ser proveitoso esse tempo, que a gente vai estudar pesado. Eu acredito muito no fato de que, no momento que a universidade pública é mais atacada, e esse é o momento, eu não preciso falar mais do que eu já disse. 90% de corte de gastos no orçamento é um ataque frontal. Se fosse hoje, eu poderia dizer com toda certeza, essa informação eu soube pela alta administração da universidade. Se fosse hoje, a UF não teria condições de abrir as portas para o ensino presencial, no dia de hoje. E não por incompetência administrativa, por nada disso. É simplesmente porque o orçamento da UF foi drenado, cortado pelo MEC. Né? Então, quando a gente estuda, a gente vai vendo um pouquinho das forças políticas que estão por trás, às vezes até dessas questões que nos atingem. Né? Beleza. Continuando aqui,
Vocês querem fazer aquele sistema... A Samara leva... Isso que eu ia propor. Agora tem um sistema que tem uma fila, né? Então as pessoas vão levantando a mão, que aí a fila vai seguindo uma ordem. Aí ficou um negócio bonito, organizado, mais organizado até do que se eu fosse organizar a fila. Então vamos lá, abrindo aqui a fila. Vem a Amanda agora, depois Liliane, depois Márcia, e as pessoas podem vir se colocando na fila, levantando a mãozinha. Amanda, por favor. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Eu estou no 5º período de pedagogia. Eu confesso que eu estou um pouquinho de medo, mas depois que você falou como que vai levar a disciplina, eu fiquei um pouquinho mais tranquila. E eu sei que é necessária a disciplina também. Certo. Eu sei que é necessária. E eu pretendo trabalhar em psicopedagogia ou psicomotricidade. Bacana. Aqui de psicopedagogia que eu conheço, né, que tem uma boa experiência, é a professora Cristina Delu, né, que é uma autoridade na área de psicopedagogia, trabalhando especialmente com o pessoal de altas habilidades e superdotação. Tem outros, né, mas assim, essa é que me vem à cabeça agora. Agora, deixa eu dar uma notícia que serve para você, Amanda, e vai servir para todo mundo que está aqui. O que eu vou falar, desculpe se parecer óbvio, tá? Mas alguns colegas, por incrível que pareça, graças a Deus nenhum está aqui no mesmo departamento que eu, na mesma unidade que eu. É mais comum nas ciências exatas, tá? Eu vou entrar partindo do seguinte princípio. Poxa, meus alunos ainda não sabem a matéria da minha disciplina. Por isso que eles precisam que alguém venha e dê aula justamente disso. Então, assim, não fiquem ansiosos por não saberem alguma coisa, porque o meu papel é justamente esse. Se vocês já soubessem, não precisariam de mim para nada, já estava tranquilo. Eu podia, inclusive, deixar, sei lá, um vídeo aqui no YouTube e ir embora. Então, fica tranquila, tá, Amanda? Isso vale para todo mundo. Aqui nenhuma pergunta que vocês fizerem para mim eu vou considerar como uma pergunta boba ou coisa assim. Eu parto do princípio que se vocês estão fazendo a minha disciplina, vocês ainda não dominam esses conhecimentos e por isso a universidade me colocou justamente aqui para ensinar. Alguns colegas não pensam assim, infelizmente. Alguns pensam que você entrou aqui, você já tem que saber as coisas da disciplina. O que para mim não faz nenhum sentido. Porque se eu soubesse, para que eu iria, né, ter aula justamente dessas coisas. Legal, Amanda? Tem mais alguma coisa que você quer falar conosco? Não, acho que por enquanto é só isso. Beleza, tudo bem. Márcia? Bom dia, professor. Bom dia, querido. Meu nome é Márcia Fernanda. Eu estou no 5º período agora, né? Antes eu estava mais de um período, agora eu consegui me acertar. E eu confesso, né, que tem algumas disciplinas que a gente fica meio assim preocupadas, né? Apavora um pouco. Como a colega falou, eu esqueci o nome dela, ela disse que teve disciplinas, né, de economia política, ciência política. Eu também, quando você olha assim, você fala, essa matéria não deve ser legal, mas eu adorei. Ela foi ministrada por professores muito bons, que eu peguei, sabe? Eu gostei muito. Quênia, e o outro também de ciência, bons, e eu estou também de ciência política também. Regis também, maravilhoso, entendeu? Então, me fez gostar muito dessas disciplinas, né? Que a princípio, a gente olha assim, e nem tudo que a gente vê, acha que não vai gostar, a gente tem que experimentar. Eu concordo. Tem que experimentar para saber se vai gostar ou não. E eu acho que eu vou gostar da sua disciplina também, né? Porque eu não tenho medo de desafios, né? A gente tem que encarar de frente. Não adianta, tem que passar por isso, se é agora ou depois, eu vou ter que passar. E eu não conheço a UF ainda, né? Porque quando eu entrei na UF, eu vim da UERJ, né? Eu fiz provas de transferência para cá, então não cheguei ainda, né? A pisar em sala de aula, né? Sim. Me deixa até um pouco frustrada com isso, né? Eu imagino.
Eu também estou bastante frustrado nesses últimos tempos. E até também com relação ao PPE também, que eu nunca pisei numa sala de aula. Eu gostaria, tipo assim, eu tinha muitas perspectivas, tenho ainda, né? Claro. De pisar numa sala de aula, porque eu não tenho experiência, né? Eu não tenho vergonha de falar, não tenho experiência em sala de aula. Não tenho, gostaria de ter. Gostaria de ter. Eu tenho outra formação, eu fui, na minha juventude, eu me formei em ciências contábeis, mas também não tenho vergonha de falar. Eu não trabalhei na área, não consegui trabalhar, porque na época eu trabalhava, né? Eu pagava minha faculdade. Sim. E se eu largasse para fazer um estágio, eu tinha que, né, me manter, aí não dava, né? Não deu para mim. Sim. E agora, né, eu comecei a me interessar, depois de mais velha, né, pela área de pedagogia. Até agora eu estou gostando muito, né? Não sei quando eu pisar em sala de aula, foi o que eu falei com o senhor, né? Por espero enquanto, que continue gostando. Espero que eu continue gostando, né? Porque em março a gente está voltando, né? Não sei como ainda, mas a gente está voltando. Né? Por enquanto eu estou gostando muito. Agora, eu me interesso pela área de orientadora educacional e psicopedagogia também. Agora, na UF, eu gostaria de perguntar ao senhor, tem curso de especialização para depois de formada, eu vou ter que fazer um curso, né, de especialização, psicopedagogia, né? Bom, eu não sei exatamente em psicopedagogia. Acho que sim, mas não tenho certeza. O que eu sei que existe é um mestrado profissional em educação inclusiva, que tem essa professora Cristiana Delu, que tem temas de psicopedagogia. Isso eu sei que existe. Tá? Agora, não sei se existe alguma pós-graduação lato sensu na UF de psicopedagogia. Eu posso até me informar, dar uma olhada e te dar um retorno, mas eu não sei. O que eu sei é que nós temos aqui em IEJA, nós temos uma outra também em trabalho docente e em outras áreas. Eu, particularmente, tenho uma outra, estou em outro instituto, eu coordeno um MBA em outro instituto, mas não tem nada a ver com essa área, mais para a área de gestão, etc. Né? Eu me interesso também por educação básica também, tá? Bacana. Mas eu acho que eu escolhi a pedagogia porque eu acho que a pedagogia tem um leque de opções. É enorme. Né? E também, tipo assim, eu não sou novinha, né? Eu não sou novinha, então... diferente de mim, eu fiz 21 anos semana passada. Eu também. Eu não sou novinha, então eu acho que não tem também essa coisa de idade, né? Não tem muito isso, né? Que tem certas profissões aí que tem a idade, né? Você entrar com uma certa idade já não vai conseguir, né? E é isso aí, professor. Eu vou... Te dar uma dica, viu? Algumas profissões como psicólogo, professor, pedagogo, né? Trabalhando lá com gestão, etc. A idade acaba sendo um fator de valorização. Nem sempre, né? Eu estou dizendo nem sempre, mas assim, via de regra, quem analisa, né, os caras do RH olham e pensam assim, poxa, vem um profissional aí que é mais experiente, né? Via de regra. Se isso tem outros que é preconceito, né? Não, com certeza, com certeza. Se isso é bom ou não, a gente discute, mas é mais ou menos como funciona, né, para essas profissões. Não, que eu já escutei muito assim, você já está velha para estudar. Eu falei assim, velha é da cabeça da pessoa. Eu acho que, não tem isso não. Entendeu? Eu acho que é a necessidade também, né? A necessidade também, né? Não, com certeza. E vou dizer até uma coisa, tanto quem entra aqui muito jovem, vai ter gente que vai dizer, não, você é muito jovem, você não tem maturidade, você não vai ter responsabilidade. Às vezes não tem nada a ver. Né? Às vezes não tem nada a ver. Da mesma maneira, uma pessoa que entra... Vamos supor, tá? Entrou com 60 anos na universidade. Não, na verdade, hoje em dia, quem não entende que educação é um processo para a vida toda, essa pessoa, sim, tem uma mentalidade atrasada. Entendeu? Exatamente, que não penso assim. É isso aí, entendeu? Quis estudar, tem disposição, tem as condições, vai e faz. Porque vai fazer o quê? É melhor do que... Por exemplo, se ocupar de uma atividade que é preferência nacional, que é a fofoca. É exatamente isso, eu não gosto disso. E outra coisa, nunca é tarde, né, para se estudar. Sim, logicamente que você não tem a mesma percepção de uma pessoa mais jovem, né? Aí você já tem mais um pouquinho de dificuldade, mas você consegue chegar lá. Consegue sim. Consegue. Consegue. Isso aí. Isso aí.
Tá bom? E espero que ao longo da disciplina, né, você possa ir tendo afinidade com os temas, etc. É uma disciplina que eu brinco dizendo o seguinte: eu não ganho o suficiente para mentir. Né? Para mentir, o pessoal não ia conseguir pagar meu salário. Né? Então, eu tenho que dizer o seguinte: é uma disciplina, realmente, tem bastante conteúdo, é uma disciplina com um tipo de conteúdo que, às vezes, a pessoa não está muito habituada, né? Mas o meu papel é justamente fazer com que ela se torne não só compreensível, mas ela não se torne uma disciplina sofrida. Né? Isso aí não, pelo amor de Deus, professor. Pois é, eu espero até o final conseguir fazer isso. Beleza? Outra coisinha que eu queria perguntar também, essa resenha que o senhor falou é resenha crítica? Eu vou colocar as normas direitinho, tá? Tá bom. Mais adiante, dentro de 1 ou 2 semanas, vou colocar tudo bem explicadinho, e aí, tendo alguma dúvida, a gente esclarece, tá bom? Tá bom. Beleza. Obrigada. Nada. Obrigada. Acho que agora vem a Liliane. Liliane, isso aí. Olá, bom dia. Bom dia. Então, eu acho que agora eu estou no 7º período, porque eu também adiantei algumas, eliminei algumas matérias. E aí disser que você está. Eu acho que eu estou no 7º, só faltou uma disciplina do 6º, então eu me considero no 7º período. Tá bom. Também tenho boas expectativas com a matéria, eu sei que é necessária, né? Eu não vou dizer assim, eu amo, né? Mas é uma matéria necessária, faz parte do nosso dia a dia, do conteúdo, tem que fazer parte do nosso entendimento. E eu pretendo trabalhar com pedagogia social. Legal. Pretendo trabalhar nesse campo. Eu já fiz umas matérias com a Margarete, pretendo ver se ela me orienta. Ela é muito boa, né? Sim. Aí eu já trabalhava com pedagogia social antes, mas eu não sabia que era pedagogia social. Eu fui aprender isso na disciplina que eu fiz com ela. E aí eu fiz a investigação e saber justamente o que motiva nós mulheres acima de... deixa eu ver se melhorou. Melhorou? Melhorou agora. Melhorou mais? Tá. Então, eu pretendo investigar o que faz com que mulheres acima de 40 anos queiram fazer pedagogia pela primeira vez, assim como primeira graduação. Então, é meu alvo de investigação, eu tenho 42, e aí eu tenho as minhas motivações e gostaria de saber o que motiva outras mulheres também, né, e que impacto isso causa nas famílias delas, e o que impulsiona. Então, essa é a minha investigação, que eu pretendo fazer na pedagogia social e entrar aí nessa integração escola básica, universidade, incentivar de alguma forma as mulheres que ficaram sem estudar por ouvir essas coisas que a Márcia falou, né? Você já está velha para estudar, que a gente escuta, né? O que você está fazendo? Perca de tempo, não tem mercado, a garotada está tomando conta. E pelo contrário, né? Eu vejo que a gente tem uma perspectiva de vivência, e aí quando a gente tem a informação, a gente consegue aproveitar, às vezes, até mais do que os jovens que ainda não têm a vivência. Então, assim, esse é meu campo de investigação. É isso. Eu tenho uma coisa que, longe de mim, o que eu vou falar agora é uma referência até a uma questão religiosa, mas eu não estou fazendo pregação, não, pelo amor de Deus, tá? É só uma lembrança, porque isso é algo que está na cultura ocidental, que diz o seguinte: você não precisa ser velho para ser sábio. Da mesma maneira, por que isso é dito, né, como ditado? Porque idade e maturidade e sabedoria são questões individuais. Por isso que não há limite de idade. Não é possível você pensar no limite de idade para a pessoa estudar. Vou falar uma coisa de mim, porque aí ninguém me processa, ninguém me enche o saco. Eu trabalhei por um tempo, estava lá na alta, estava na cúpula do MEC, estava num cargo alto no MEC. E eu estava me sentindo profundamente infeliz. Tá? Nada contra o MEC, mas é porque trabalhar com a burocracia, aquilo ia me deixando chateado. Eu gosto de dar aula, é uma coisa minha. E aí, num dado momento, eu trabalhava no MEC e ainda prestava consultoria para um organismo internacional. Num dado momento, eu olhei, tinha um concurso para a UF em Pádua, em Santo Antônio de Pádua, que fica perto de Itaperuna. E olha que eu trabalhava para o MEC, eu estava na iniciativa privada. Aí um dia eu pensei, vocês querem saber do negócio?
vou me exonerar do cargo de confiança, na época do ministro Tarso Genro, vou me exonerar e vou fazer um concurso para a UF. Ninguém entendeu nada. Família não entendeu. As pessoas no trabalho diziam que eu ia ser maluco. Você vai ganhar muito menos, e se você não passar no concurso e não sei o quê, e você já está numa idade que é difícil construir nova carreira. E aí eu disse assim, né, para as pessoas, eu disse, problema de vocês, né? Vou fazer. Por quê? Porque eu quero, que é meu interesse. Se der errado, vai dar errado para mim, não é para vocês. E olha, posso dizer para vocês que foi uma das decisões, já estava chegando lá na faixa, né, da meia-idade, né? Eu posso dizer para vocês que foi das decisões mais acertadas que eu tomei. Não podia estar mais feliz. Então, gente, não tem essa, não. Seja jovem, seja com uma outra idade, né? Quer estudar? Tem as condições? Vem estudar. Não vamos nos deixar, e aí que é importante, né? Frustrar, não vamos nos deixar limitar pela opinião das pessoas por uma razão simples. Primeiro que, se a gente olhar lá, pergunta para quem dá ou trabalhou filosofia com vocês para ver se eu estou falando besteira, né? Mas assim, a opinião pública, ou doxa, Sócrates já dizia que era a forma de conhecimento menos confiável, né? Segundo, ninguém vai viver a nossa vida. Então, a pessoa que está dando palpite e acha que pode fazer as coisas melhor do que você, a ponto de te dizer o que vai fazer, ela nunca vai passar pela tua experiência de vida. Então, gente, façam. Apareceu a oportunidade, façam. Então, hoje a gente vive uma sociedade mais livre, pelo menos por enquanto, não sei o que vai vir aí no futuro, mas a gente pode fazer escolhas, então façam as escolhas. Tá? E, entrou aqui na pedagogia, mas eu tenho mais de 50, eu tenho mais de 40. Eu tenho menos de 18, às vezes já aconteceu, já tive aluno com 17 anos aqui. Eu dizia, olha, isso não tem nada a ver, o que vai fazer a diferença? O quanto vocês querem estar aqui, o quanto vocês querem aprender, o quanto vocês querem também dar de contribuição para esse Brasil tão necessitado, especialmente de educação. Né? Mais adiante, quando a gente estiver avançando na disciplina, eu vou trazer alguns dados para a gente discutir. Vou só mencionar um, que eu vou colocar uma pulga do tamanho de um cachorro atrás da orelha de cada uma de vocês. Na educação superior, e é claro que na UF isso aí é muito, muito raro, tá? Praticamente não deve acontecer, mas no Brasil, na educação superior, há um levantamento de 2016 de uma ONG que fez em conjunto com o Ministério da Educação, que dá conta de 39% de analfabetos funcionais na educação superior. Ou seja, analfabeto funcional, o cara consegue escrever o nome, consegue escrever um bilhete, ler alguma coisa, um número de ônibus e tal, mas ele não consegue, por exemplo, diferenciar uma poesia de uma bula de remédio. Né? Eu estou falando isso não é para menosprezar ninguém, mas é só para dizer o quadro dramático que a gente vive. E ele é tão dramático que, mais do que nunca, em momentos assim, a gente precisa muito de professores, de pedagogos, de gestores bem formados, né, que tenham acesso ao melhor que a universidade pública pode oferecer. Por isso que, muitas vezes, nosso time, eu chamo de time mesmo, porque a gente trabalha como time, ele se dedica tanto a ficar reunido, a ficar discutindo as estratégias e tal, porque a gente não quer perder vocês. O Brasil não pode perder vocês, né, como talentos, até para mudar isso que está aí, que tem pessoas que ainda vão chamar de governo. Né? Eu não chamo. Vou parar por aqui para eu não cometer nenhum crime, né? Mas assim, existe um crime, né, de lesa pátria quando você afronta uma instituição nacional. Né? Então, longe de mim passar por isso, mas assim, até para mudar isso que a gente não gosta, a gente precisa muito de vocês, né? E é isso. Então, por favor, não tem pergunta boba, não tem idade inadequada, assim como eu vou dizer que não tem, pelo menos da minha parte, eu não vou permitir, se tiver eu não vou permitir, vou coibir, até porque eu sou de uma das comissões permanentes de ação afirmativa, né? Vocês imaginem.
coisas... A gente vai falar sobre tudo aqui, mas 3 coisas que eu não vou permitir. Homofobia ou transfobia, preconceito religioso e preconceito racial. Isso está fora da nossa disciplina, né? Então, como é que eu vou, tendo essa postura, falar que uma pessoa que tem mais de 30 anos não pode estudar? Isso não existe. A universidade é para todos, ela é de vocês. E nossa também, né? É do povo, né? E é isso. Desculpa, gente, eu falo muito. Se eu estiver falando demais, alguém me interrompe, pelo amor de Deus. Tá legal? Vamos dar sequência aqui para a Samara, senão eu vou ocupar o tempo de vocês todos, gente. Me desculpe, senão eu faço igual o Fidel Castro e faço aqueles discursos de 10 horas, né? O discurso começava às 10 horas da manhã e terminava às 8 horas da noite, né? Então vamos lá. Por favor, Samara. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Samara, né? Como vocês sabem, eu tenho 19 anos. Eu estou no primeiro período de Química Licenciatura. Perfeito. E eu sou caloura, né? Comecei semana passada. Sim. E é isso, né? É o meu primeiro contato com a universidade. Tá chegando à universidade. Exatamente. Eu tô vendo que a maioria aqui é do 5º período, então já tem bem mais experiência do que eu, até mesmo com os tipos de atividades. Sim. E acho que é isso, né? Eu sou muito nova nessa área, não tenho muito o que falar. Bom, eu vi que a maioria falou sobre o futuro, né, que vocês esperam da universidade. Sim. Meu interesse na química, apesar de eu fazer licenciatura, eu me interesso muito na química forense. Certo. Mas eu também tenho um sonho que é uma coisa meio longe, mas eu não sei se alimenta ou não, que é querer me especializar para conseguir dar aula para pessoas neurodivergentes. Opa! Porque eu sou uma pessoa, né, eu Sim. tenho déficit de atenção, então eu vejo como a educação não está preparada para receber esses tipos de alunos, como Nem tem um essa pouco. deficiência. Nem um pouquinho. Então, eu tenho vontade, tipo, se eu realmente for para a área de licenciatura, se eu realmente me apaixonar, porque hoje em dia eu já gosto de ensinar, eu passei a minha quarentena fazendo isso, ajudando amigos meus com provas, fazendo exercícios e tal. Então, se eu realmente pegar gosto, eu tenho essa vontade de fazer projetos para alunos neurodivergentes com um foco voltado para alunos autistas, com déficit de atenção, Sim. porque é muito nítido o despreparo do Brasil para receber sim. esses alunos. Sim. Então, é isso. Deixa eu te contar 2 coisas, Samara. Eu vou te dizer que é possível, sim, dar aula, até porque você está falando com um camarada que tem... Eu não tenho problema de falar, eu acho que chega a um ponto do amadurecimento, que se você chegou, né? Eu acho que eu cheguei, não sei, em que você é capaz até de falar de suas vulnerabilidades, tá? Na época de escola, as pessoas não diziam, as pessoas nem sequer cogitavam, ainda mais na escola pública. Eu venho de origem social pobre, né, de favela, morei numa favela que, para quem conhece a região de São Gonçalo, Niterói, na infância, aqui ficava atrás da CCPL do Columbandê, ou seja, né, era uma favela. Aí depois fui, com estudo, muito trabalho, né, consegui alguma coisa. Mas eu tinha uma... Eu sou de São Gonçalo também. Pois é, então você sabe que ali era estreito o negócio. Né? Ainda mais imagina isso nos anos 70. Né? Eu moro no Complexo de Salgueiro. Então não. O Salgueiro seria a Barra da Tijuca comparado com a favela da CCPL. Pra ter uma ideia, entendeu? Mas assim, só para você ter uma noção, Samara, na época, quando eu estava na escola básica, né? Anos 80 aí, o pessoal simplesmente dizia que eu era encapetado. Né? As pessoas transformavam num problema espiritual, né? Mas não era. Na verdade, depois eu fui passando, né, psicólogo, psiquiatra, etc., foi descoberto que eu tinha um problema, o que eles consideravam um problema, hoje já não é visto assim. O meu cérebro ia numa frequência mais rápida, né, do que a média
das pessoas, né? E esse tipo de aceleração me fazia ter dificuldade de ficar parado no mesmo lugar, né? Até hoje eu sou acelerado. Depois, né, com o tempo, você vai descobrindo mecanismos que você consegue direcionar isso e dar aula. Eu estou dando aula já desde 2002, né, para a educação superior, porque eu já dei aula antes para ir para o ensino normal. Então, querido, é possível hoje. Tá? Então, fica tranquilo que isso não assusta, não. E tomara que você acabe pegando gosto aqui. No seu caso e no caso de outras pessoas que tiverem dúvidas, a gente vai ter aqui com o nosso monitor um serviço de tira-dúvida, que além do que eu puder apoiar, ele também vai apoiar. Então, eu acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Tá bom, querido? Então, é isso. Bom, professor, obrigada. Por nada, estamos aí. E se você havia, manda um abraço para a nossa diretora da Química, a professora Kátia. Tá? Eu ainda não conheço, não. Tá legal. Ela não, mas se eu ver, pode deixar. Se você ver, fala que mandei um abraço para ela. Tá bom? Pode deixar. Tá certo. Bom, agora aqui está a Islane, não é isso, Islane? Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Islane, estou no 5º período de pedagogia. Eu entrei depois, né? Então, eu acho que é para a gente se apresentar, né? Claro. Isso aí. Tenho 20 anos e estou estagiando no momento, né? Antes eu estagiava no Colune, né? Trabalhei com educação inclusiva, né? Com crianças com necessidades especiais. E hoje, atualmente, sou mediadora de uma menina de 17 anos que tem síndrome de Down. Uhum. Quando eu entrei na pedagogia, eu queria muito trabalhar, ainda quero, queria muito trabalhar com relações étnico-raciais, né? Uhum. Mas aí a educação inclusiva me atravessou, né? Como eu sempre digo. Uhum. E aí eu estou muito confusa agora sobre o que, né, fazer, no que me especializar, assim. Mas eu tô com grandes expectativas, não só para essa disciplina, mas como eu acho que para todas as disciplinas que eu peguei nesse período, porque eu acho que todas elas vão ser muito importantes, né, para o meu eu profissional, né, no futuro. Vai te ajudar então, mesmo. para o meu eu profissional, né, no momento. E agora e também, né, no futuro. E eu tô muito empolgada. Não vou negar que quando eu vi a ementa do curso, né, desse aqui, né, eu fiquei assustada. As pessoas já se assustam um pouco, né? Eu já tô resignado, vamos dizer assim. Tá? Fiquei assustada, fiquei assim, Sim. gente, onde é que eu fui amarrar meu burro, né? Eu fiquei, meu Deus, o que vai rolar aqui? Mas aí eu nem ouvi, né, você falando, porque eu pensei que a gente não fosse ter aula, né? Acordei depois eu entrei. Não, mas... porque a gente teve um problema aqui, eu moro próximo ao Morro do Estado, né? E aí, dentro do Morro, houve uma explosão. Nossa. Explosão, mas não é a explosão de granada que eu estou acostumado a ouvir. Houve uma explosão gigante. E aí o bairro, uma boa parte do bairro aqui que eu moro, ficou sem energia de 7 da noite até a hora que eu mandei a mensagem. E aí eu consultei lá pelo celular, né? Chamei a Enel, né? Chamei a Enel, e aí a Enel disse o seguinte: olha, a gente tem o prazo até 8h43 para restabelecer a energia. Eu pensei, Jesus, pô, ferrou tudo agora, né? Como é que vai ser? Por isso que eu deixei aquele aviso, mas graças a Deus correu tudo bem. Sim, mas aí eu, pensando que não ia ter, né? Sim, claro. Aí acabei entrando depois. Mas é só uma pergunta também, professor, Claro. que eu vi lá no Classroom. A gente vai ter aula de 7 às 11 todo dia? É o seguinte, vamos lá. Acho que foi você que perguntou justamente, né? No Classroom, não? Não. Acho que você me fez uma pergunta. Eu não sei, alguém me fez uma pergunta que era parecida com a sua, de todo modo. E aí eu vou esclarecer o seguinte. As aulas vão começar às 7h15. Elas podem, em algumas aulas, eu diria que certamente a gente vai ocupar o horário todo. Via de regra, não. E eu vou dizer por uma questão simples, um dado de realidade. Eu não tenho nenhum problema, porque está até gravando isso que eu estou falando, porque eu reforço. Eu reforcei isso junto ao Conselho de Ensino e Pesquisa, junto à Prograde. E eu disse o seguinte, olha, quando você está dando aula presencial, você tem uma dinâmica que permite, por exemplo, sim, Letícia, as aulas são mais ou menos quinzenais, porque a gente só pode ter, no máximo, 50% de carga horária de aula. Tá? Mas, assim,
que acontece, né? Quando você está lá no Gragoatá, dando aula lá no nosso bloco D da Faculdade de Educação, você pode dar pequenos intervalos, as pessoas podem andar um pouco, né? Podem circular, podem voltar, podem, né? Se alimentar, pode fazer um monte de coisa. E voltar à dinâmica até de uma aula grande como essa, que vai de 7 às 11. Quando a gente está no ensino remoto, não é a mesma coisa. Então, o que eu opto em fazer? Eu opto em tentar fazer aulas mais compactas, elas terminam um pouco antes, eu não sei precisar o quanto antes, vai depender da dinâmica da turma, mas algumas vão até às 11, mas nem todas. Eu diria que uma boa parte não vai terminar às 11 horas, não, vai terminar um pouco antes. A de hoje, por exemplo, termina antes, que é a aula introdutória. Tá? Ah, tá. Tá Eu legal? fiquei pensando exatamente isso, porque, né, Sim. online é difícil, né? Porque quando a gente tá presencial, dá pra gente dar uma volta, desanuviar um pouco, depois voltar. Sim. Daqui a pouco o pessoal tá com trombose, tá com problema de coluna, tá com um monte de coisa, porque ficou Nem não falo, sei não vejo quantas a horas. hora de a gente voltar. Eu também. Imaginem vocês o seguinte, não sei se vocês notaram, eu tô cheio de almofadas aqui, né? Improvisei, porque eu sou operado, eu tenho a coluna operada, né? Eu tive que operar 2 vértebras. Fiquei 1 ano sem andar. Então, quando eu fico 4 horas sentado, exatamente, Luiz Felipe. Imagina olhando para um celular, né? Quer dizer, eu ainda estou usando computador, mas tem gente aqui que está usando celular. Então, eu tenho que trabalhar dentro do dado da realidade. O dado da realidade é o seguinte: não é sempre que a gente vai conseguir que por 4 horas vocês tenham o mesmo aproveitamento que teriam no ensino presencial. E eu vou trabalhar com a verdade, né? Então é isso, tá, Islane? Eu acho que eu consegui responder. Se ficou alguma dúvida, você pode insistir. Não, tá ótimo. Agora, tem uma dica para você, tá? Aqui em Samara, realmente a fotofobia grita. Imagine que eu tenho também fotofobia e astigmatismo, né? Então chega no final do dia, eu estou vendo um monte de borrões assim, né? De tanto trabalhar com computador. Mas olha só, Slime, deixa eu te dar uma dica. Aqui na UF, a gente faz o seguinte. Eu posso dizer porque eu faço parte eu até vou me desligar, não por falta de interesse, mas por conta de muitos compromissos profissionais. Mas fiquei mais ou menos 1 ano e pouco trabalhando com isso. A gente tem uma comissão permanente de ações afirmativas. E essa comissão permanente, ela discute não só questões ligadas à diversidade de gênero, questões étnico-raciais. Eu, particularmente, sou representante do grupo que vai discutir a heteroidentificação dos que se declaram negros ou pardos, né? Então, assim, e dentro dessa comissão que existe da universidade inteira, é um órgão instituído, nós vamos ter também pessoas que trabalham tanto com questão racial quanto com questões ligadas à deficiência, outras habilidades, etc. Depois eu posso passar o link dos trabalhos já feitos por esse grupo da universidade, e às vezes ali você pode encontrar alguém para te dar um norte, viu? Que pode te ajudar a conciliar as duas coisas de repente. Tá bom? É isso. Vamos aqui. Então, depois da Islane, nós temos, se ela não tiver nada a acrescentar, nós temos a Rebeca. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Rebeca. Então, meu nome é Rebeca, eu estou também no 5º período da pedagogia e não vou negar, como todo mundo está falando, eu também fiquei intimidada. As pessoas têm medo, é um negócio incrível. Eu acho que é um nome, porque, tipo assim, você lê e você... Acho que eu, pelo menos, para mim foi assim, né? Eu fiquei, tipo assim, eu não faço ideia do que vai ter apresentado para mim, então... Ao mesmo tempo que é um pouco intimidador, você fica instigado, né, em querer saber o que vai ter. Então, eu estou bem animada com a matéria. E sobre o que eu quero me especializar, é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre isso, porque eu não tenho muita certeza, porque eu ainda estou conhecendo todas as áreas, então fala uma coisa, eu quero isso, mas... Não vou negar que a psicopedagogia também me interessa bastante, a questão da educação especial também, mas eu não tenho nada, assim, concreto.
Então... Sim. Mas olha só, você está no 5º período, ainda dá tempo para pensar. Não, sim, com certeza. Dá tempo para pensar, entendeu? E assim, é uma coisa que... Falando um pouquinho da questão dessa... Como é que eu vou dizer? Dessa ideia, né, que os alunos chegam aqui com relação à disciplina, eu vou reiterar uma coisa que eu disse lá no comecinho. Eu estou partindo do princípio que quem entrou aqui nunca ouviu falar de nada desses temas, mesmo sabendo que algumas pessoas já ouviram falar, já até trabalham. Então, eu vou começar do grau 0. Vou começar do básico mesmo, com toda forma de apoio, né, com aulas que a gente pode interagir, com tudo, justamente porque meu interesse é que vocês possam aprender esse conteúdo que é extremamente importante, é uma das... Vamos dizer assim, se a gente fosse pensar numa construção, né, isso aqui é uma das pilastras principais que vai sustentar o edifício, que é a pedagogia. Só para vocês terem uma ideia do como é que isso é importante, nesse momento está sendo discutido um negócio chamado BNC Formação. Ou seja, o Ministério da Educação tem a proposta de criar uma base nacional comum de formação de pedagogos que vai valer do Piauí a Niterói, de Santarém a Porto Alegre. Muitos de nós, até na Faculdade de Educação, estamos no movimento contrário, porque a gente entende, por exemplo, que formar um pedagogo no Rio de Janeiro não é o mesmo que formar um pedagogo no Amazonas, porque são realidades diferentes. Mas para você entrar nessa discussão, o que você precisa fazer? Você tem que conhecer a LDB, tem que conhecer a Constituição, você tem que conhecer as políticas, né, que estão atravessando a gente. Eu tenho até vídeo que depois eu vou mostrar aqui para vocês. Tem vídeos falando sobre influência de organismos internacionais, tem um monte de coisa. Dá trabalho, Rebeca? Enorme. Não vou mentir, não. É esforço, é muito esforço, mas a alternativa é pior. A alternativa é a gente ser pego por aqueles que são poucos, têm todo o interesse em conhecer essas matérias, essas coisas para nos manipular, né? Se alguém disser que eu afirmei que o Ministério da Educação, nesse momento, se vale disso para tentar manipular sem discussão a educação brasileira aos interesses do grande capital, eu nego. Eu vou dizer que eu não disse nada disso, tá certo? Então tá legal. Bom, acho que agora vem a Júlia. Júlia Geraldo está aqui. Júlia? Bom dia, professor. Bom dia, querido. Então, meu nome é Júlia, né? Eu estou no 5º período de pedagogia e as minhas expectativas para a disciplina, eu estou animada, eu diria. Bacana. E eu acho que, como todo mundo, eu fico um pouco receosa quanto ao nome, mas fiquei mais tranquila quando o senhor falou sobre o que nós vamos falar e já me deixa mais tranquila quanto às avaliações, eu fico bem mais tranquila. Quanto ao meu futuro, é um pouco confuso. Eu tenho muito interesse em psicopedagogia, sim, mas eu estou estagiando na área da educação infantil, então eu gosto bastante, tenho gostado bastante, então eu tenho estado um pouco confusa, mas acho que é isso. Não, perfeito. Assim, olha, deixa eu falar uma coisa, que aí é uma coisa que eu acredito, tá? Outras pessoas acreditam também. Falar um negócio que vai parecer doido, mas se a gente pensar direitinho, não é tão doido assim. Não existe futuro. Existe um eterno presente. Nós é que com a nossa mente projetamos como vai ser o futuro, né? Mas a gente erra, não é isso? Então, assim, tentar ter uma certeza de futuro não é uma boa, não. Sem problema, Luiz Felipe, você pode colocar aí pelo chat, não tem erro não, tá? O Luiz Felipe está com problema com o equipamento, aí vai colocar pelo chat. Então, o futuro vai sendo construído, Júlia, né? Suas escolhas, os seus estudos, os seus interesses vão construindo. Então, se você hoje não tem uma ideia clara do que fazer, não tem problema, porque você, ao longo do seu trânsito no curso,
vai tendo contato com diferentes áreas, com diferentes professores, e aí vai aparecendo, né, mais ou menos aí o que vai ser o seu norte. Tá legal? Então, espero que goste até mais adiante. Bueno, Mariana Viana. Bom dia. Bom dia. Sou Mariana, estou no 6º período de pedagogia. Estou na minha 2ª graduação, assim como a Márcia. A sua primeira foi? Arquitetura e urbanismo. Ah, legal. Bacana. Mas já tem muito tempo, também sou mais velha. Também tive problemas com essa coisa da idade, de voltar a estudar já, né? E todo mundo falar, tá maluca, vai parar de fazer arquitetura e vai fazer pedagogia. Mas você é uma pessoa querida, porque alguém no chat acabou de se manifestar dizendo que tem saudade de você. Né? Deixa eu ver aqui. Foi a Liliane. Liliane, amo. Sim. Saudade também, Lili. Mas eu não trabalho, né? Não trabalhava já com arquitetura há muito tempo, desde o nascimento do meu caçula, e eu precisei exercer a maternidade integral, e tive uns problemas com ele e tal, mas não me arrependo, fiquei nessa vida e aí resolvi voltar a estudar, só que aí eu me encantei com arte-terapia, eu queria trabalhar com arte, e aí resolvi fazer uma pós-graduação em arte-terapia, que eu estou terminando ainda. Legal. Estou já nos finalmente. E nesse meio tempo eu queria trabalhar com crianças e resolvi fazer pedagogia só por causa disso. Na verdade, a minha intenção ao fazer pedagogia foi aprender um pouco do universo infantil. Quando eu entrei na pedagogia, eu me apaixonei. E aí aquele plano todo por água abaixo, né, que não é, a minha intenção era só fazer pedagogia para poder ter uma base, mas eu me encantei. E hoje eu estou muito focada na educação especial, educação inclusiva. Eu estou participando de um grupo de pesquisa. Eu faço parte do LIFE com a Érica Lema, M. Sim. E eu estou muito focada nisso, quero seguir com essa área. Pretendo, né, trabalhar com essa área, mas eu também quero misturar a arte, eu também quero incluir, né, futuramente, né, a arte-terapia junto com esse público, porque eu acho que ajuda muito, né? A arte ajuda muito no desenvolvimento, né? E na aprendizagem, né? De todos, né? Não só das crianças. A intenção, inicialmente, era trabalhar com educação infantil, porque eu amo, mas quando eu conheci a educação especial, aí eu mudei de ideia. Eu fico pensando sobre a arte, né? Ela é tão pouco valorizada nos nossos currículos. E a arte é uma dimensão do intelecto e também não só do intelecto, né, do próprio eu interior, que ela dá um novo sentido à vida, né? Eu fico pensando, às vezes, o que seria de nós se nós fôssemos somente pessoas técnicas, né? Pessoas só com raciocínio técnico, instrumental, lógico, e acho que a arte retroalimenta isso. Então, acho que você está num bom caminho. Trabalho com crianças e na educação especial envolvendo arte-terapia é uma coisa fantástica. Eu tenho um colega meu que sabe muito de arte e educação, ele está na pedagogia também, mas no campus de Pádua, que é o professor Pablo de Vargas. Pablo de Vargas. É meu xará. Aliás, é uma história curiosa, porque ele é meu colega há mais de 15 anos. Né? Ele foi meu colega numa outra universidade. A gente fez o concurso para o mesmo campus, sem saber, né, que os dois faríamos, passamos na mesma época. Mas ele trabalha com corpo e movimento, arte e educação, etc. Sim. É uma pessoa que... Vou colocar aqui no chat, se você não se incomodar, o e-mail dele, que às vezes é importante para trocar uma ideia, alguma coisa, tá? E aí você fala que você falou comigo, tá? Ok. Eu falei com o Pablo, foi seu colega em Pablo, agora está lá na Faculdade de Educação, que é uma pessoa bacana. Eu costumávamos brincar o seguinte, porque ele é um cara que vem de uma origem social
apesar de ser uma pessoa humilde, porra, trata todo mundo muito bem, ele vem de uma origem social muito elevada, tem uma educação suíça, etc. E aí a gente brincava o seguinte, que nós dois viemos para a universidade para dar aula vestidos com estilo esporte. Ele vinha no estilo esporte fino e eu vinha no estilo esporte grosso. Mas assim, é um cara fantástico. Raiz, né? Esporte grosso, entendeu? Porque eu sou um cara, né, que não tive esse savoir-faire, etc., né? Não tive essa mesma educação, né? Então, mas assim, é uma pessoa fantástica e acho que é alguém que você pode conversar também como fonte legal, adicional. já anotei aqui, obrigada. Beleza. Tá bom, querido? Tá bom. Então, e quanto à disciplina, só para terminar, quanto à disciplina, eu também tenho expectativas boas, né? Assim como todo mundo, quando a gente lê o nome, a gente acha que é uma coisa muito assim, né? Muito texto, muito difícil. Não, isso aí... até mas a ideia se você para pensar, todos têm muito texto. Tem que ter, até porque é o seguinte... sei lá, vamos que vamos, né? Vamos sim, Mariana. E deixa eu dizer uma coisa para você que eu acho que serve para todo mundo aqui. A gente está trabalhando em alto nível, pessoal. A UF, apesar de todas as dificuldades que tem, ela tem um corpo docente muito forte, tem um nível muito alto, tá? Não só de exigência, mas de atuação. Muitos de nós aqui trabalhamos, né, numa perspectiva até de atuação internacional. Então, gente, aqui é pesado, mas é o seguinte, quem passa pela UF, ninguém vai poder dizer de vocês que vocês tiveram uma formação qualquer, que o diploma de vocês não vale nada, que é pesado mesmo. Aqui a criança chora e a mãe não vê, mas é o seguinte, vale a pena. Isso eu posso dizer porque com o tempo aqui a gente vai vendo, né, como nossos alunos, aqueles que foram nossos alunos, vão tendo atuações destacadas, etc. Vale a pena, viu? Bom, vamos lá, Thaísa. Obrigada. Nada, querida. Thaísa, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Então, meu nome é Thaísa, eu estou no Thaísa, 5º período de pedagogia. Em relação à disciplina, eu ouvi falar muito bem dela, inclusive uma amiga já fez com o senhor. Ah, que legal. Então, estou bem tranquila. Ah, que bom. Fico tranquilo. Pode falar. Não. Eu espero que eu continue até o final tranquilo. Fico feliz. E em relação ao futuro, eu gostaria muito de seguir na área de educação inclusiva ou psicopedagogia também. Perfeito. Acho que uma pessoa também que está aqui no nosso departamento, né, e é uma professora que sabe muito de educação inclusiva, tem grupo de pesquisa aqui, é a professora Valdelúcia, também é uma pessoa que escreveu muita coisa, trabalha muito, é também uma referência. E está aqui. Eu falo de alguns colegas, assim, vocês não vão me ver em momento algum. Claro, tudo bem, Lara, não tem problema não. A Lara está informando que ela vai se apresentar por aqui pelo chat, porque ela teve problema com o equipamento também. Mas, por exemplo, eu costumo agir da seguinte forma. Eu não falo mal de colega algum, não vou fazer isso em momento algum. Mas se eu tiver alguma coisa boa a ressaltar, eu vou ressaltar. Porque eu acho que, às vezes, os nossos colegas desenvolvem muito bem os trabalhos, mas a universidade não tem uma política de divulgação daquilo que a gente faz. E aí, às vezes, você tem professores maravilhosos que estão do seu lado, às vezes trabalham com o tema que você quer estudar e você nem conheceu. Para quem conheceu e aí optou, não quero saber, tudo bem. Mas se você nem sabe quem é, né, fica difícil, gente, fica difícil. E aí a gente tem que apoiar nesse sentido, a cobrir essa falha técnica aí da universidade. Deixa eu ver aqui, Lara, sim, o Luiz Felipe, né, está dizendo que, vou ler para vocês, estou no 5º período de pedagogia, as especializações estão em psicologia da educação e psicopedagogia, porém a maioria das áreas da grade me interessa, então quanto puder sempre aprofundar sobre todas durante minha vida acadêmica, farei. Muito interessado na maioria das disciplinas, minhas expectativas sobre as disciplinas achei interessante, procurei o que você postou no Classroom
achei interessante, queremos estudar e receoso com as resenhas. Não fica receoso, não. Olha só, nós estamos em 29 de outubro. As resenhas são para dia 19 de fevereiro. Vai ter tempo, vai ter norma, fica tranquilo, tá? Não precisa de ansiedade, não. Vamos com calma, porque senão você vai chegar na minha idade tomando remédio de tarja preta, querido. Não precisa ter ansiedade, não. Vai devagar, tá? Vamos lá. Eu comecei assim, tá? Comecei assim. Hoje, para dormir, eu tenho que tomar remédio. Então, mas é sério, o trabalho desde cedo, eu particularmente trabalho desde os 12 anos, tá, de idade. E aí, chegou um ponto em que eu não consigo dormir mais do que 4 horas por dia, né? Então, só com remédio. Então, por favor, não façam isso. Se vocês notarem que alguma coisa está sobrecarregando, respirem e tal, porque vocês têm uma vida toda pela frente. E o prazo pode esperar. Aqui a Lara está falando conosco, que está no 5º período de pedagogia. Quando começou a pedagogia, a primeira ideia era especializar na psicopedagogia, mas se apaixonou pela área de educação infantil. Como também ficou receosa com a disciplina, mas está com boas expectativas. Assim, a gente frequentemente tem medo daquilo que não conhece, a gente fica receoso, mas a ideia, pessoal, como eu falei sempre, eu estou partindo do princípio que vocês estão chegando hoje, vocês não têm a obrigação de conhecer as coisas da disciplina, senão vocês não precisavam de mim para nada. Então, eu vou acolher e tentar, na medida do possível, esclarecer qualquer dúvida que surgir, e também sempre começando do zero. Eu prefiro que as pessoas olhem no primeiro momento e pensem, poxa, o Pablo está sendo óbvio demais, do que, de repente, eu chegar com um conceito super avançado, mas que ninguém entende, porque não teve a mesma experiência de vida minha estudando aquele conceito. Beleza? Então, podem ficar mais calmos, podem ficar mais tranquilas, tá? A ideia nossa é essa. Agora, o compromisso que eu quero, que vai facilitar muito, tá? Se eu fosse o Barão Michel von Temer, né, que atualmente ele é o conselheiro da presidência de um certo país, acho que é Transilvânia, se não me engano, o país, né? Von Temer, né, o eterno vice-presidente. Eu diria para vocês assim, faloei um pacto convosco, né? E aí eu vou firmar um pacto com vocês. Tá? Esse pacto consiste em que a disciplina será cursada com o máximo aproveitamento possível, desde que vocês possam interagir para comigo, né? Mas assim, exorcizando esse espírito vampiresco, né, que esteve à frente da presidência do Brasil e está querendo voltar, né? Aliás, eu acabo até na dúvida se ele seria realmente pior do que o que está acontecendo, e às vezes eu me pego pensando, poxa, eu era até feliz na época do vampiro, né? Para a gente ver que nem sempre as coisas podem parar de piorar, né? Mas assim, falando sério com vocês, combinado nosso, gente, para tornar as aulas, primeiro, menos cansativas, e segundo, mais esclarecedoras, vamos interagir o máximo possível. Porque ninguém aguenta 2 horas de aula expositiva, 3 horas de aula expositiva sem ninguém dialogando, tentando entender. Beleza? É isso, né? E eu também não me sinto tão sozinho ao longo das aulas. Então isso vai facilitar para todo mundo. Tá legal? Bom, gente, por hoje é isso, mas antes de finalizar aqui, tem uma coisinha que eu quero fazer, né, que eu quero já adiantar para a próxima aula. Eu vou pegar aqui, vou mais uma vez lá naquela playlist que eu deixei, eu vou colocar um vídeo que introduz a próxima aula. Então, até a aula que vem, eu vou pegar esse videozinho aqui e vou deixar como indicação opcional para vocês assistirem, tá? Então, vamos a eles. Ok. Uhum. Vamos lá. Só um minutinho, porque são muitas playlists. Tem mais de, acho que eu devo ter uns 110, 120 vídeos de vários temas. Aí eu tenho que, às vezes demora um pouco, mas eu acho. Aqui. Vamos lá. Olha só, vou compartilhar um link com vocês aqui, tá?
Oh, meu Deus, peraí, não é isso. Compartilhar. Ah, tá aqui, beleza. Copiei o link, tá tudo certo. Tá aqui no chat, tá? Tô colocando no chat, vou colocar na nossa salinha de aula também. Um link que é uma introdução. Aula 1. Essa aqui a gente pode chamar de aula 0, né? Que foi a introdução ao curso, etc. Tem um vídeo aqui. E aí a mesma coisa que está aqui, eu vou colocar na nossa salinha do Classroom. Então, aqui. E só para relembrar vocês, a nossa próxima aula vai ser no dia 12/11, né? É daqui a 2 semanas, tá? Então, vejo vocês lá. A gente ainda pode se falar nesse meio tempo por e-mail, por WhatsApp e tudo mais. Tá bom? E eu ainda vou deixar a gravação dessa aula assim que o sistema disponibilizar. Eu vou deixar o link lá na sala de aula. Rebeca, por favor. Professor, se o senhor me permitir, eu posso fazer o grupo do WhatsApp e botar o link lá no mural. Agradeço, querido. Pode ser, agradeço sim, agradeço muito, viu? Valeu. Então é isso, pessoal. Opa, pois não? Oi? Perdão, eu ia abaixar, só que já tinha baixado, ele levantou de novo. Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Sem problema nenhum. Então é isso, gente. Olha, eu quero desejar a vocês uma excelente semana, tá? Que tenham saúde, tenham tranquilidade. Não relaxem com as medidas protetivas, porque apesar do que alguns políticos estão dizendo, a pandemia persiste no Brasil. Tem gente morrendo até vacinado. Por quê? Porque o vírus é um negócio que ele muda muito. Tá? Morreram 300 pessoas em um dia, 343 como foi ontem, isso não significa que tem nada tranquilo não, tá? Então, por favor, tomem cuidado. Quando saírem, usem máscara, higienização, que do contrário, a coisa fica feia. Eu quero todo mundo bem. Se possível, me chamando para formatura ainda, tá? Islane, por favor. Professor, você colocou um canal no YouTube? Eu tenho um canal no YouTube, sim. Aqui é pra gente assistir? Eu coloquei ali como sugestão, porque tem várias coisas ligadas à nossa disciplina. Eu criei uma playlist só da nossa disciplina. Quem quiser se inscrever, tem a vantagem, né, se apertar aquele sininho lá, de cada vídeo novo que eu postar, vocês também terem acesso, tá? Então, fiquem à vontade. É mais um instrumento aí para facilitar no período remoto, que fez com que a gente tivesse que se reinventar. Imaginem que eu sou um cara introvertido, né, do tipo que chega, dá sua aula, tal, volta para casa tranquilo e tal. Só da minha natureza mesmo, né, ser mais na minha e tal. E aí eu acabei virando youtuber. Olha isso, né? O que a pandemia não faz com a pessoa? Mas assim, brincando, eu não sou youtuber não. Eu só coloco lá mesmo para poder ajudar nas minhas turmas. Tá bom? Então é isso, gente. Olha, até breve, até daqui a 2 semanas. E estamos aí começando esse período profundamente desafiador que vai fazer parte do ano de 2021, o ano que não acabou. Então é isso. Valeu, gente. Tchau. Tchau, eu que agradeço. Tchau, professor. Até a próxima aula. Obrigada, Pablo. Obrigada. Até a próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau. Professor? Oi, pois não. Rapidinho. Eu já estava fechando aqui, ainda bem que você falou. Não, só rapidinho que eu ia falar. Perfeito, sem problema. Porque o senhor falou que é daqui a 2 semanas, né? A próxima aula. Só que o meu filho, ele está para fazer uma cirurgia, tirar um pólipo no nariz, entendeu? E nesse dia eu vou ter que estar com ele no hospital. Eu não sei se vai calhar de estar na sua aula. Faz o seguinte, deixa eu te dar um conselho, tá? Faz assim, peraí. Aliás, peraí, deixa eu interromper a gravação aqui para poder o pessoal não... que é uma questão mais pessoal, né, e tal, tem